As ações da Multilaser derreteram mais de 80% desde o IPO em 2021. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, por que caiu tanto assim e se é possivelmente uma oportunidade de investimento. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E também lembra de deixar o like, que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. A Multi, que era mais conhecida como Multilaser até ela mudar o nome, é basicamente uma empresa que é fabricante e também revendedora de produtos no mercado de varejo. Então, ela tem 12 unidades de negócios distintas que estão aqui separadas para você enxergar aqui na tela. Ela tem 20 marcas próprias, então, diferente da Magazine Luiza, né, que simplesmente revende produtos que são produzidos por outras empresas, a Multi também produz os produtos que ela consegue vender e tem marcas próprias, mas ela também tem marcas licenciadas, onde ela vende no site dela e etc. Então, ela tem mais de 7.000 produtos distintos sendo vendidos hoje. São vários canais de vendas, não tem só os sites dela, né? Tem lojas também, tem multimarca, ela consegue vender de várias formas, inclusive para o governo, através de projetos ali do governo, vende tablets, por exemplo, para o governo. Então ela consegue ter vários clientes diferentes, um canal de distribuição muito grande e realmente muitos produtos. E aqui a gente consegue ver alguns deles, né? Então ela trabalha na parte de escritório, jogos, acessórios, vendendo teclados, acessórios para games, fones, trabalha com papelaria, vendendo até mochila, material de escritório, mídias e memória, né? Cartão de memória, memória RAM do computador, rede de segurança, então Wi-Fi, roteador, esse tipo de coisa ela também consegue vender, PCs e telas, né? Então vende telas, notebooks, smartphones e tablets, né? Tem os tablets aí da Multilaser, smartphones dela, smartwatches. A parte healthcare, que já fui até cliente aqui da Multi nesse caso, né? Então vende termômetro, vende escova de dente elétrica, vende balança, eletroportáteis, né? Então, assim, é realmente uma gama muito grande de produtos. Ela tá muito distinta, assim, em vários setores. Então, trabalha aqui na parte pet, parte de criança também, parte kid, parte automotiva, brinquedos. Então, realmente, assim, ela é muito ligada ao varejo, tudo que é quase que não tão essencial assim, tudo que tem um consumo muito cíclico. Então, isso aqui já dá uma ideia pra gente do que aconteceu e por que caiu tanto as ações nos últimos anos. E aqui a empresa traz um gráfico bem ilustrativo demonstrando o que aconteceu com ela nos últimos 3 anos. Então ela traz aqui a receita líquida, que são essas barras em azul claro, mostrando que efetivamente era uma empresa de muito crescimento. Então lá em 2015 ela tinha uma receita líquida de quase 800 milhões, em 2019 chegou a quase 2 bi, então mais do que dobrou a receita dela em poucos anos. Então era assim um case de muito crescimento e que estava muito bem posicionada para o crescimento que veio no ano seguinte ali na pandemia em 2020. Todo mundo preso em casa, todo mundo trocando de computador, ou comprando computadores novos, ou comprando videogame, ou comprando material de escritório, comprando produtos para melhorar a casa, né? Esses equipamentos de casa, como a Alexa, por exemplo, coisas parecidas, né? Então, assim, ela acabou surfando muito bem essa demanda e a receita cresceu em 2020 49%, ela estava muito bem posicionada. Essa demanda continuou em 2021 com a queda de juros, o que motivou as pessoas a comprarem bastante no crédito, e aqui a gente vê que a receita dela dobrou em cima de um ano fortíssimo, algo que aconteceu com basicamente todo o varejo. Então a Pets também cresceu muito em 2021, a Magalu também estava crescendo bastante, então todo o varejo como um todo de produtos não essenciais, coisas um pouco mais cíclicas, estavam crescendo bastante em 2020 e 2021. E assim como outras empresas, a Multi também chegou a essa demanda mais forte e resolveu se preparar para o ano de 2022 recompondo o estoque dela. Então ela começou a comprar muito mais e recompor o estoque em 2021. O problema é que naquele momento a gente precisa lembrar que a cadeia produtiva mundial estava completamente disruptada, então tinham muitas fábricas que estavam paradas, principalmente na China. Então o preço dos produtos que a Multilaser compra muitas vezes para revender tinham subido bastante, e também o preço do frete para trazer para cá tinha subido muito, né? A gente precisa lembrar também que o custo de combustível subiu muito, o custo da gasolina subiu muito, né? O custo do combustível de navio subiu muito. Então, o custo dos produtos que ela estava recompondo o estoque naquele momento subiram bastante, mas ela imaginou que tudo bem, já que ela ia conseguir vender em 2022. O que aconteceu em 2022 a gente já sabe, uma desaceleração do consumo, ao mesmo tempo que ela tinha estoques elevados, com aumento de custos logísticos, aumento de custo galpão, aumento de custo pessoal. Os juros começou a subir aqui no Brasil, então o custo de capital dessas empresas começou a subir, começou a ficar mais complicado você ter dinheiro ali em caixa, sem contar que ela também passou por uma migração de sistemas que foi muito pesada. Ela ficou basicamente ali um trimestre inteiro se virando ali, se batendo com o sistema antigo na mudança para o sistema novo. Quem já passou por migração sabe que realmente é difícil, e ela basicamente ficou ali o dezembro de 2022 sem conseguir nem faturar. Então vocês imaginem que deve ser um dos meses mais importantes do ano para o varejo,
e você não conseguir registrar vendas. Então, em 2022, apesar de a venda não ter tido uma queda tão relevante assim, então as vendas caíram aqui praticamente 10%, a gente consegue ver que a margem EBITDA já caiu de 17% no ano anterior, 2021, para 6%, justamente porque os custos e despesas relacionados a essa venda que ela estava conseguindo fazer eram agora bem maiores. Já que 2022 deu tudo errado, a empresa resolveu focar em 2023 e focar na geração de caixa. Então ela começou o ano com uma dívida um pouco mais relevante, um pouco mais pesada no balanço, e ela percebeu que o consumo seria ainda lento em 2023 e decidiu sacrificar a rentabilidade para poder colocar dinheiro em caixa e reduzir a dívida para realmente passar pelo ano de 2023 com tranquilidade para voltar a crescer e voltar a ter rentabilidade num futuro próximo. Então 2023 foi um ano onde ela começou a vender o estoque, e o problema é que ela vendeu esse estoque, ou seja, comprou muito caro lá em 2021 e começou a vender em 2023 ao preço que poderia vender para colocar dinheiro dentro do caixa e reduzir a dívida. O que aconteceu? A rentabilidade dela ficou negativa. É isso mesmo. A gente tem uma empresa que tem margem EBITDA negativa. Isso significa que se ela vendeu 100, custou 80, por exemplo, então sobraria 20 para as despesas, mas as despesas foram 40. Ela teve mais despesa do que o que sobrou depois de você considerar os custos daquele produto. Então a margem EBITDA fica negativa. Ela fez isso para colocar dinheiro no caixa, realmente deu muito certo, ela conseguiu reduzir drasticamente o endividamento ao longo do ano, chegando no final do ano numa posição super tranquila de caixa para poder passar o ano de 2024 sem necessidade de aumento de capital, sem necessidade de captar dívidas muito relevantes. Então ela sacrificou literalmente o ano de 2023 pensando em recuperar ali rentabilidade em 2024 e voltar a crescer somente em 2025, isso se o mercado, se o cenário macro ajudar o varejo aqui no Brasil. Eu não vou passar aqui por todo o resultado, mas eu vou deixar linkado aqui na descrição a última live mais recente, onde a gente passou e analisou o resultado fechado do ano de 2023 da Multilaser. Mas dá para ver aqui que ela fechou o ano de 2023 com prejuízo de 836 milhões, frente a um lucro no ano passado de 90 milhões, o que foi realmente um resultado muito ruim. Porém, o que pode confundir muitos analistas e muitos investidores é que as ações da empresa nos últimos 12 meses subiram 76%, apesar desse resultado realmente muito fraco para uma empresa do porte da Multilaser. Lembrando que é uma empresa que até hoje ainda vale aí cerca de 2 bilhões de reais de valor de mercado, então 90 milhões de lucro, mesmo no ano passado, ainda é pouco para uma empresa do porte da Multilaser. Mas o que, na minha visão, justifica essa alta aqui é a visibilidade de um mercado que realmente a Multilaser tem se recuperado e tem realmente feito a lição de casa aqui para realmente voltar a ter rentabilidade em 2024 e voltar a crescer em 2025, que é o plano da empresa. E muito disso se passou pela incrível administração da empresa de caixa, que reduziu bastante a dívida delas, como eu comentei com vocês. Então, quando a gente olha a dívida líquida dela, ela iniciou o ano de 2023 com mais ou menos 500 milhões de reais de dívida líquida, e todo o trimestre ela veio caindo a dívida líquida, saindo lá de 500 milhões de reais, para chegar agora no final do ano de 23 com uma dívida negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, o que é impressionante, e a gente sabe o quanto que os juros têm batido no varejo, tem batido na Casas Bahia, tem batido na Magazine Luiza e tantas outras aí do varejo. Então a Multilaser talvez seja a única empresa hoje desse grande varejão de eletrônicos que não sofre com dívida. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o caixa dela, a gente vê uma certa tranquilidade. Ela tem um bi de caixa e consegue pagar com tranquilidade a dívida toda de 2024 e 2025 e só vai se preocupar com dívida realmente em 2026. Lembrando que a maior parte dessa dívida aqui é capital de giro, ou seja, ela pega dinheiro com os bancos, compra produto, vai vender esse produto, vai repagar a dívida. Então não é aquela dívida de investimento, aquela dívida pesada. Boa parte dessa dívida aqui está no estoque, é só questão dela vender e pagar. Então, assim, ela está realmente muito tranquila e não diria super bem posicionada, mas pelo menos ela não vai sofrer enquanto o mercado, enquanto os consumidores não voltarem a comprar de uma forma mais forte aqui no Brasil. Tá, mas caiu 80%. Será que agora é uma oportunidade, mesmo depois dessa alta de mais de 70% nos últimos 12 meses, como a gente viu? Bom, na nossa visão aqui no JAR, sim, Multi era uma oportunidade, tanto que a gente tinha recomendação dela na nossa carteira Alpha, uma carteira que busca essas oportunidades, e já tivemos um bom resultado com ela lá na nossa carteira. Se você quiser conhecer, só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo de espera para você receber promoções ali, para você se tornar um assinante IA Pro. Mas falando hoje, a gente deu recomendação já faz alguns meses, Será que hoje ainda vale a pena? Bom, na nossa visão ainda tem espaço, afinal de contas a empresa ainda não é precificada a preços de 2022, nem a preços de 2021, Claro que em 2021 a gente tinha um juros muito diferente do que a gente tem hoje. Ela tinha um PSR, ou seja, um Price to Sales Ratio, o quanto que ela valia em relação à receita dela,
de 1,41 vezes a receita dela. Ela varia 1,41 vezes a receita dela. E hoje ela é negociada com um desconto em relação à receita dela, né? 0,6 vezes. Então, ela pode sim ainda subir, ela pode ainda ser reprecificada, mas é claro que a gente precisa lembrar que não adianta vender, ela precisa ter rentabilidade. Uma empresa que vende sem rentabilidade, ela realmente tem que valer menos do que a receita dela, porque é uma empresa que na verdade está queimando caixa, está dando prejuízo, né? Por que você vai comprar essa empresa para você administrar uma empresa que vai te fazer perder dinheiro no longo prazo? Então, o mercado não vê sentido nisso. Agora, se ela realmente conseguir recuperar a rentabilidade dela e voltar a ter uma margem líquida, uma margem EBITDA, na realidade, próxima a 12, 10% ali, que é mais próxima do histórico dela, ela pode ser sim reprecificada a um preço mais perto do que ela tinha no passado, 2022. 2021 talvez seja um pouco mais difícil, porque realmente era um cenário completamente distorcido aqui no Brasil, com juros de 2%, algo que é impensável hoje. Então sim, ainda tem tempo de comprar, ainda é sim uma oportunidade, apesar de já ter passado boa parte aí da pernada, digamos assim, dessa primeira reprecificação do mercado, dessa transformação e dessa recuperação, porque é um turnaround, é um case de turnaround. Então você tem que entender que se você investe em qualidade, se você quer aquela empresa que você não vai ter preocupação, que o risco é baixo, Multilaser não é para você. Agora, se você aceita buscar um alfa um pouco diferenciado, como o nome da nossa carteira sugere, né, carteira alfa, você pode talvez ter um pedacinho ali de exposição na Multi, tá? Porém, obviamente que eu não posso falar aqui abertamente os preços que a gente tem, preço teto, momento de entrada, momento de saída, porque isso é reservado para quem é assinante. Mas sim, nossa visão é um case aí interessante, pensando que é um case de turnaround, não é para todo mundo, não é para todo perfil. Você pode sim estudar e talvez você goste. E se você quiser conhecer mais, lembrando para vocês que tem uma live bem interessante aqui de análise de resultado que eu vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal para não perder os próximos e também deixa o like, ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.